Olá, tudo bem? Estou aqui para a gente continuar nossa conversa naquele tema geral que eu comecei no último vídeo, política e sociedade, e agora com uma questão também bastante relevante e bastante interessante, que é uma questão que entra no assunto de cultura e de cidadania, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cultura e sobre cidadania. Já tem um vídeo aqui no meu canal falando um pouquinho de cultura e eu queria aprofundar essa discussão, né? Especialmente porque a gente vê sempre muita confusão quando se fala de cultura. Geralmente as pessoas relacionam cultura com refinamento, relacionam cultura com literatura, cultura com artes, né? Isso também faz parte da cultura, logicamente, mas não é a definição de cultura, né? Cultura é algo que, em primeiro lugar, pertence a qualquer pessoa. Então, aquela fala que a gente tem, mas fulano não tem cultura, determinado grupo não tem cultura, a gente está querendo dizer, geralmente, refinamento. A gente está querendo dizer, às vezes, escolaridade, mas cultura não. Cultura pertence a qualquer pessoa, a qualquer grupo. Porque, na verdade, cultura é aquilo que a gente aprende das gerações anteriores. O modo de resolver problemas, os valores, as características de um grupo. Isso faz parte da cultura, isso representa a cultura. Aquela comunidade afastada, que não tem muita escolaridade, mas que sabe quando dá uma dor de cabeça, que chazinho fazer. Isso é um conhecimento, é o que faz parte da cultura daquele grupo. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que as pessoas não usassem mais essa frase. Fulano não tem cultura. Isso é impossível, né? Todo mundo tem. E a cultura, logicamente, é uma construção da sociedade. Ela vai variando conforme a época, conforme os acontecimentos. Né? A cultura também se modifica. E a cultura é diversa. Né? Só a gente pensar na questão de alimentação, de vestuário, o que certos grupos acham interessante, outro grupo acha nojento, né? Isso tem a ver também com a cultura daquele grupo, tá? Tanto faz parte de qualquer grupo, de qualquer sociedade, que a gente não consegue nem pensar no início. Quando é que começou a cultura? Quando começaram os grupos sociais, né? Quando as pessoas começaram a conviver, né? E a gente começa a falar e a visualizar a cultura. Bem antigamente, né, no início da sociedade, a cultura estava muito ligada também à proibição. A questão da proibição do incesto, por exemplo, né? Isso é um elemento que foi trabalhado a partir da cultura de certos grupos. Mas enfim, né, o primeiro ponto é visualizar que cultura é um modo de viver, né, um modo de resolver problemas que pertence a qualquer grupo social, né? Então esse é um ponto inicial importante. Outra coisa é perceber que a cultura varia. A cultura tem a ver com valores, tem a ver com costumes, e isso varia de sociedade para sociedade. Se modifica com o passar do tempo. E aí a gente consegue perceber, por conta disso, uma relação com o conceito de cidadania, né? Porque, igualmente como acontece com o conceito de cultura, o conceito de cidadania, de participação política, de direitos, isso também varia conforme o tempo. Isso também varia conforme a sociedade, sofre muita influência da cultura da sociedade, né? Se nós estamos numa época em que a cultura afirma que o lugar da mulher é em casa, então a gente está numa sociedade que a mulher não tem cidadania, especialmente a parte política, né, de exercer a política. Então, só para perceber como a cultura está ligada com a cidadania. Com o passar do tempo, essa cultura foi se modificando. E aí também foi se modificando a cidadania. Né? Então, são dois conceitos que estão bem ligados. Muito bem. Eu estava falando antes, né, dessa questão de valores, da cultura, que como ela é variável, né, como a gente deve perceber e, claro, respeitar as culturas diferentes, mas a gente não faz muito isso. Né? A gente costuma sempre avaliar o outro a partir do nosso olhar. E essa é uma postura que a gente conhece muito bem o nome. Eu não sei se a gente relaciona isso com as nossas ações do cotidiano,
mas a gente relaciona o nome, né, desse tipo de ação ou de reação das pessoas se chama etnocentrismo. A gente avalia, geralmente, o outro a partir do nosso olhar. E se o outro é diferente da gente, eu não gosto. Ou seja, está errado. Isso é uma postura etnocêntrica. O que a gente precisa sempre lembrar, mesmo nas nossas ações cotidianas, e eu diria, em especial nas nossas ações cotidianas, é um pouco da postura do relativismo. É perceber que somos diferentes, sim, mas não quer dizer que um seja inferior ao outro. Se a gente trouxesse essa postura relativista para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, muitos desses problemas raciais, de ódio, preconceito, tudo isso que acontece hoje em dia, provavelmente muitos deles não existiriam, né, se a gente tivesse essa percepção. O outro, apesar de diferente, é tão importante quanto eu. O diferente é só diferente, não é inferior. E percebam como isso está ligado à cidadania, né, que é respeitar o outro, respeitar o direito do outro, poder exercer a minha cidadania de forma plena, sendo respeitado pela sociedade, né? Ótimo. Entrando nessa discussão, eu queria falar um pouquinho sobre um conceito que se fala muito também no senso comum e é um pouco diferente do que se trata na literatura científica, que é o conceito de minoria. Entrando nessa discussão, cidadania, cultura, respeito, relativismo, que é a questão da minoria. Quando a gente fala de minoria, isso falando no senso comum, né? Quando a gente trata sobre minoria, a principal coisa que a gente pensa é uma questão numérica. Minoria é diferente de maioria. Maioria é o maior, minoria é o menor, né? Quando a gente fala de cidadania, falar de minoria não é relacionar com o conceito numérico. Quando a gente fala de uma minoria social, não necessariamente ela existe em menor quantidade. Aí vou dar um exemplo para ficar mais fácil essa nossa conversa. É só a gente falar das mulheres. Mulher é considerada minoria. Mas se vocês olharem os dados estatísticos, o IBGE aponta que a mulher é a maioria no Brasil. Sim, maioria numérica. Mas se eu falo de cidadania, eu falo de minoria. Então, qual que seria uma tradução do conceito de minoria? Uma tradução relacionada aqui à cidadania, né? Uma tradução sociológica, uma tradução antropológica. Minoria é qualquer grupo que não tenha uma cidadania plena. E o que é a cidadania plena? É poder exercer todos os seus direitos, é ser protegido, é ser respeitado. E quando a gente fala da mulher, que é esse nosso exemplo hoje, quando a gente fala da mulher, a mulher sim é uma minoria ainda. E eu não diria só no Brasil, isso acontece em vários países, apesar de que a nossa realidade aqui é mais complicada. Mas a mulher no Brasil é minoria em termos de cidadania. Tem os direitos garantidos pela lei, porém, na prática, eles não são exercidos plenamente. E aí, aproveitando, na verdade eu pensei nesse assunto para a gente conversar, porque a gente está perto do 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. E tem algumas coisas que me irritam muito quando eu ouço falar comentários sobre o Dia Internacional da Mulher. Deveria ter o Dia Internacional do Homem. Mas espera aí, como assim falar da mulher não falar do homem? Mas vamos dar flor então, né? Que dia é esse? Esse é o dia de dar presente para as mulheres? É o dia de dar flor? Não, tá? Não para todos os comentários que eu fiz antes. Não deveria ter um Dia Internacional do Homem, né? Porque o homem não é uma minoria. Estou falando de cidadania, né? Estou falando do conceito sociológico, antropológico. Homem não é minoria, mulher é minoria. Então, é importante que tenha o Dia Internacional da Mulher enquanto a mulher for minoria, para a gente lembrar disso. O dia 8 de março é para lembrar dessas questões, é para discutir essas questões, que a mulher ainda é uma minoria, tomara que não por muito tempo. Vamos discutir a questão do trabalho, acesso ao trabalho, salário. A mulher é minoria enquanto ainda estiver recebendo menos do que o homem para a mesma função.
Então, essas questões são questões que são discutidas no 8 de março, tá? O dia 8 de março não é o dia para dar presente, para dar flor, para agradecer a existência da mulher, que é esse ser lindo, maravilhoso, delicado, perfeito. É para falar de direito. Tá? Então, eu aproveitei o tema que a gente está discutindo, para trazer essa questão. Então, eu peço, né, no dia 8 de março, vamos ler algumas coisas sobre essa discussão, sobre a questão da minoria, da mulher ser ainda considerada uma minoria. Vamos pensar nessa questão do mercado de trabalho, mas não só lá fora, os outros. Vamos pensar também no nosso cotidiano. Será que eu, no meu dia a dia, as minhas ações, elas são etnocêntricas? Né? Se eu sou homem, eu faço parte da maioria. Será que as minhas ações são etnocêntricas? Eu vejo o diferente como inferior? Então, eu trouxe esses assuntos para a gente pensar um pouquinho nisso. E eu ficaria muito feliz, né, se o dia 8 de março se transformasse no grande dia de discussão sobre os direitos da mulher. E não um dia para a gente dar presente. Então era isso. Até a próxima.